Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo de História. Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento aí aos temas relacionados à Guerra Fria, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar aí como essa sociedade capitalista norte-americana, do welfare state, ela vai ser alvo aí de críticas, de contestações por parte de artistas em geral, tá? Então, o primeiro movimento que nós vamos trabalhar será o movimento da pop art. Então aqui nós temos alguns elementos estéticos ligados a esse movimento da pop art, tá? Então vai ser um movimento que vai incorporar, né, o seu mundo estético, o mundo das mercadorias, tá? Então essa indústria cultural, do consumo, ela vai ser apropriado pela pop art, tá? Então eles vão usar materiais novos também, como lixo, objetos eletrônicos, latas de refrigerante, tá? E a partir de novas técnicas, como a colagem, repetição de uma imagem, né, e o diálogo também com outras linguagens artísticas, como os quadrinhos, o cinema, a publicidade, vão conseguir fazer uma crítica, né, a esses valores, né, da sociedade de consumo de uma forma geral. Então, opa, passou aqui. Então, essa é uma obra aí famosa do Andy Warhol, tá? Que viveu aí de 1928 a 1987. Então, Andy Warhol, ele trabalhou aí nessa ideia de como esse mundo, né, da mercadoria, ele é momentâneo, ele é descartado, né? Então, assim, existe uma parte da crítica que enxerga na pop art esse elemento crítico, contestador, né, dessa sociedade de consumo, mas existe uma parte também que acabava dizendo que eles acabavam até mesmo difundindo essa sociedade com essas mercadorias, enfim, tá? Então aqui é aquela ideia da repetição, né? Então assim, tudo é padronizado, então tem aqui os quadros aí, né? Então repetindo aí a Coca-Cola. Então outro quadro famoso do Andy Warhol, então nós temos aí a Marilyn Monroe, né? A grande atriz norte-americana aí da década de 50. Então repetida aí várias vezes, tá? Então aquela ideia da repetição, da padronização da sociedade capitalista, da artificialidade, né, da vida, dessa vida capitalista moderna, tá? O Roy Lichtenstein, que viveu em 1923, morreu em 1997, e que vai trazer essa estética dos quadrinhos para a sua produção artística, tá? Uma outra obra dele, enfim. Então vamos aqui para a contracultura. Então, a pop art, eu só mencionei aí, porque foi um movimento importante aí da década de 50, tá? E curiosamente vai pegar esses elementos da sociedade de consumo, como as mercadorias, essa artificialidade, e vão adotar dentro da sua produção estética. Então, a contracultura ela vai ser popularizada na década de 60 com o movimento hippie, com a revolução sexual, né, com o uso das drogas, que depois nós vamos falar bastante dos anos 60, tá? Mas o movimento da contracultura de fato ele vai surgir na década de 50, né? Então nós temos o surgimento do rock and roll, então um estilo musical aí que vem do blues, do country, tá? Surge nos Estados Unidos e quem vai criar essa expressão rock and roll vai ser o discotecário Alan Freed, tá? Era um DJ de Cleveland, do estado de Ohio, que vai usar pela primeira vez essa expressão rock and roll. Então, os primeiros artistas aí do rock, o Bill Haley, o Chuck Berry, o Elvis Presley. E por que que o rock and roll nos anos 50 ele está dentro desse movimento da contracultura? Primeiro, porque era uma música sensual. Então, o Elvis Presley, né, com suas apresentações, seu rebolado, ele acabava levando lá as adolescentes à loucura, tá? Então ele possuía um forte apelo sexual, né? E as mães, os pais, eles ficavam revoltados com tudo isso. E pela origem negra no movimento do rock and roll, tá? Então, nos anos 50, o rock and roll inicialmente vai ter esse caráter aí de contracultura, de protesto, e ele se opunha aí, né, a esse American Way of Life, de certa forma. Opa!
Então, além disso, nós temos o surgimento aí no final da década de 50, no início da década de 60, a geração beat, certo? Então a geração ela vai fazer uma crítica, né, ao American Way of Life. Então vai mostrar aí todos aqueles da sociedade norte-americana que não faziam parte do American Way of Life, como desempregados, prostitutas, boêmios em geral. Então, toda essa galera aí, ela passa a entrar dentro da produção literária dessa geração beat, que era formada por poetas, né, por escritores, enfim. Eles vão pregar uma intensa liberdade sexual, tá? E também dá um início aí à busca de uma nova espiritualidade. Então, a contracultura, né, ela tá dentro aí desse... Eles começaram a difundir um orientalismo, né, então, que vai estar presente também nos anos 60, né, então, assim, a religiosidade, a espiritualidade oriental, ela passa a ser vista aí como uma forma de superar algumas mazelas, alguns problemas aí dessa sociedade materialista do Ocidente. E são críticos do macartismo. Então, o macartismo ele foi uma política de perseguição ideológica estadunidense que nós vamos falar em uma próxima aula, tá? Bom, as obras mais conhecidas da geração beat é o Howl, o Grito, né, do Allen Ginsberg, e On the Road, do Jack Kerouac, que talvez seja aí o artista mais importante, mais famoso aí dessa geração beat. Então, On the Road aí, uma tradução assim bem rápida aí, pé na tábua, né? Então, essas obras, elas vão ser determinadas aí por inovações estéticas, tá? Então, o uso da linguagem coloquial, do fluxo da consciência, tá? Então, o que seria esse fluxo da consciência? Então, quando você conversa com alguém, você segue uma narrativa linear, você começa, eu fui em tal lugar, eu fiz isso, isso e isso, depois... Não, você volta no tempo, né? Você fala de coisas que você esqueceu, enfim. Isso é o fluxo da consciência bem aí resumido, tá? E um autor aí que está de certa forma voltado ao que foi a geração beat, né? Foi o Salinger, que em 1951 escreveu aí O Apanhador no Campo de Centeio. Então, pela primeira vez, né, um adolescente ele é colocado aí como sendo o protagonista de uma história, tá? Então, nós temos esse personagem central aí que foi o Holden Caulfield, certo? E eu recomendo a leitura. Então esse livro também ele segue o fluxo da consciência, que depois vai ser usado pelo Jack Kerouac no On the Road, tá? Então faz uma crítica aí a essa sociedade do bem-estar social, né? Mostrando as contradições do welfare state, de que existiam desempregados, pessoas que estavam à margem dessa sociedade. O macartismo norte-americano, vamos falar então rapidamente, não vamos deixar para uma próxima aula não. Então o macartismo, ele foi criado em 1950 pelo senador Joseph McCarthy, tá? Foi um período de uma sistemática e paranoica perseguição aos simpatizantes do regime socialista. Então como que funcionava esse sistema de perseguição? Com a delação e a denúncia, tá? Então eram esses os instrumentos utilizados para espalhar o terror entre a população. Então a pessoa acusada aí, né, de simpatizante do comunista, ela era delatada por alguém, denunciada, e aí ia lá as autoridades e recolhiam essa pessoa, faziam aí uma série de interrogatórios para ela, em alguns casos torturavam, essas torturas podiam levar à morte. Certo. Segundo McCarthy, a imprensa, o mundo das artes e até a administração pública sofriam infiltrações do perigo vermelho. Perigo vermelho, perigo comunista, certo? Bom, entre os suspeitos do macartismo estavam nomes como o do físico Albert Einstein, o cineasta Charlie Chaplin e o Orson Welles, do Cidadão Kane. Então, esses artistas aí, eles foram perseguidos pelo macartismo. O Charlie Chaplin, ele fazia filmes aí com alto teor social, tá? Então eu recomendo aí o Tempos Modernos, Luzes na Cidade. Então, como ele tinha esse teor social, né? Ele mostrava lá como protagonismo os pobres, ele começa a ser acusado de simpatizante com o comunismo. Na verdade, ele foi delatado por invejosos, né? Que
viam aí o Charlie Chaplin como alguém que incomodava, né? Ele era um diretor, um ator extremamente importante aí na década de 50, enfim. E o Chaplin teve até que fugir aí para a Inglaterra, tá? Então circulavam aí listas negras de profissionais que não deveriam ser contratados, tá? Então essas listas negras aí foram fruto aí da mente do J. Edgar Hoover, tá? Que vai comandar o FBI durante um tempo. O Hoover recentemente foi filmado um filme sobre ele com o Leonardo DiCaprio, tá? Nesse período aí de quarentena, eu recomendo a todos. E o casal Ethel e Julius Rosenberg, né, que foram cientistas, que foram condenados, acusados aí de terem passado informações, né, para os soviéticos sobre o desenvolvimento da bomba atômica. Então essa perseguição aí a todos aqueles aí que incomodavam, né, os norte-americanos na década de 50 foi representado aí pelo macartismo. E é isso aí, pessoal. Um abraço aí e até mais.